Vamos ouvir? Calar e olhar. Oh, desculpa, vamos ter que interromper. Vamos ao Conselho de Ministros, eu volto consigo. Tudo bem. O governo apreciou informação sobre a tempestade moderada Jezane, que poderá evoluir para o ciclone tropical, atravessando Madagascar hoje, dia 10 de fevereiro, com previsão de atingir o canal de Moçambique amanhã, dia 11 de fevereiro de 2026. Este sistema poderá fazer a aproximação à costa moçambicana no dia 13 de fevereiro de 2026 como ciclone tropical, podendo afetar os distritos costeiros das províncias de Sofala, Inhambane e Gaza, com mais incidência nos distritos costeiros da província de Inhambane, nomeadamente Jangamo, cidade de Inhambane, Machixe, Omoine, Inharime, Morrombene, Massinga, Vilanculo, Inhassoro e Govuro, com ventos médios de 120 km por hora e rajadas até 140 km por hora e chuvas intensas. Prevê-se que o ciclone tropical Jezane afete cerca de 1.140.783 pessoas. O Conselho de Ministros apela a todos os moçambicanos ou a todos os cidadãos residentes nas zonas de possível impacto do ciclone Jezane a seguirem as informações e orientações das entidades competentes por forma a minimizar os impactos negativos da passagem deste ciclone. O Conselho de Ministros apreciou e aprovou o balanço do Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado de 2025 a submeter à Assembleia da República. O balanço reporta o desempenho do Governo na implementação do Plano Econômico, Social e Orçamento do Estado de janeiro a dezembro de 2025, marcando o encerramento do primeiro ano do ciclo de governação de 2025 e 2029. As ações do Plano Econômico, Social e Orçamento do Estado foram rigorosamente orientadas para a promoção da paz, estabilidade, inclusão social e o relançamento das bases para dinamizar a economia nacional. A implementação do Plano Econômico, Social e Orçamento do Estado decorreu num cenário internacional e doméstico extremamente adverso, sendo que externamente destacam-se os impactos provocados, dizia, pela volatilidade dos conflitos Rússia-Ucrânia e Israel-Palestina, enquanto que internamente enfrentamos o desafio contínuo do terrorismo em Cabo Delgado, as repercussões econômicas das manifestações pós-eleitorais e o impacto devastador de 3 eventos climáticos extremos. Referimos-nos dos ciclones Chido, Dicalede e Jude. Não obstante os constrangimentos acima, registramos fatos favoráveis, com destaque para a melhoria da estabilidade política com o lançamento do Diálogo Nacional Inclusivo. O desempenho global foi de 77%, sendo que dos 470 indicadores avaliados, 360 tiveram um desempenho positivo e 110 tiveram um desempenho negativo. Sobre os indicadores macroeconômicos, o balanço revela que a cobrança da receita do Estado foi de 352.690,8 milhões de meticais, correspondente a uma realização de 91,4% da meta anual, contra 91,6% registrado em 2024. A despesa pública para 2025 atingiu os níveis de execução de 449.795,4 milhões de meticais, representando uma realização na ordem de 86,5% em relação à meta, muito próxima tanto de 89,7% registrado no ano de 2024. A inflação foi de 4,9%
3,37 contra 3,2 de 2024. A taxa de câmbio manteve-se estável em 63,97. Reservas internacionais brutas foram de 5,7 meses de importação contra 5,0 de 2024. Este resultado é fruto de um esforço combinado perante o limite ou limitado espaço fiscal e as crises mencionadas acima. O ano de 2025 foi, portanto, de lançamento de iniciativas estruturantes que terão efeitos a curto e médio prazo, com destaque para o lançamento do Diálogo Nacional Inclusivo, que melhorou a estabilidade política e a introdução de novas linhas de financiamento à economia, como sejam o Fundo de Desenvolvimento Local e o Fundo Catalítico, que vêm para dinamizar a economia nacional, para além do Fundo de Garantia Mutuária e o Fundo de Recuperação Económica. O Conselho de Ministros apreciou a proposta de lei que estabelece o quadro legal para o controlo do tabaco e os seus derivados a submeter, portanto, à Assembleia da República. A proposta de lei pretende adequar a legislação nacional de controlo do tabaco e as disposições internacionais, nomeadamente a Convenção Quadro de Controlo do Tabaco da Organização Mundial de Saúde, com vista à promoção de saúde pública e à proteção das gerações presentes e futuras dos efeitos sanitários, sociais, ambientais e econômicos devastadores causados pelo consumo e pela exposição ao fumo do tabaco. O Conselho de Ministros aprovou o decreto que altera a designação do Instituto Nacional de Desenvolvimento de Pesca e Aquacultura, IDEPA, Instituto Público, para Instituto Nacional de Pesca e Aquacultura, Instituto Público, e revoga, por consequência, o decreto número 4/2010, de 8 de março. A alteração visa adequar as suas atribuições e competências ao quadro institucional vigente e ao contexto socioeconómico e imprimir novas abordagens nas ações e intervenções comunitárias, tornando o setor estratégico para o combate à insuficiência alimentar e nutricional. O Conselho de Ministros aprovou o decreto que altera a designação do Instituto Oceanográfico de Moçambique, INOM, para o Instituto de Investigação Marinha e Pesqueira, Instituto Público. A alteração visa assegurar a coerência normativa, racionalização institucional e eficiência na prossecução das políticas públicas na investigação marinha e pesqueira. O Conselho de Ministros aprovou o decreto que atribui a concessão da gestão da Unidade de Implementação do Programa Nacional Industrializar Moçambique, PRONAI, à Sociedade de Desenvolvimento Industrial de Moçambique, Sociedade Anônima, SODEIMO, S.A., e aprova os respectivos termos e condições da concessão. A concessão da gestão da unidade visa garantir maior dinamização do processo de industrialização através da modernização, diversificação, promoção de investimentos e aumento da competitividade industrial, uso de matéria-prima local, maior consumo de produtos nacionais e aumento de exportação de produtos acabados e semi-acabados. O Conselho de Ministros aprovou o decreto que aprova os termos de concessão das infraestruturas do terminal logístico de Idondo, na província de Sofala, efetuado pelo Governo da República de Moçambique, na qualidade de concedente portuário à sociedade empresarial denominada Terminal Logístico de Idondo, Sociedade Anônima, constituída pela empresa Portos de Caminho de Ferro de Moçambique, Union Portlink Capital Limitada, Conselho Empresarial de Sofala e Distrito de Idondo. O decreto visa estabelecer a base legal que permita a concessão em regime de parceria público-privado a operador privado para a construção, operação, manutenção, gestão e devolução das infraestruturas do terminal logístico de Idondo na província de Sofala. O Conselho de Ministros aprovou a resolução
que aprova a Estratégia de Reforma e Desenvolvimento da Administração Pública 2026-2035. A Estratégia de Reforma e Desenvolvimento da Administração Pública 2026-2035 visa assegurar uma orientação estratégica de forma da administração pública numa visão de 10 anos e pretende ser um instrumento de maior comprometimento com as transformações no seio da administração pública, capaz de garantir condições internas e um ambiente favorável para a melhoria da sua atuação, visando impactar no cidadão e propiciar a transparência e prestação de serviços de qualidade ao cidadão. A estratégia sugere um alinhamento estratégico que leve à maior exploração das tecnologias para a redução de comportamentos menos adequados do funcionário e do agente do Estado, procurando ampliar a entrega de serviços públicos e aproveitar o dividendo demográfico. Assim, a implementação da Estratégia de Reforma e Desenvolvimento da Administração Pública 2026-2035 se alinha aos objetivos constantes da Estratégia Nacional de Desenvolvimento para a promoção de um ambiente de governação transparente, eficiente e responsável que assegure a implementação eficaz das políticas públicas e gestão adequada dos recursos. O Conselho de Ministros aprovou a resolução que aprova a Estratégia de Gênero na Administração Pública, tanto 3, 2026-2030, que tem como objetivo geral promover a equidade de género e como pilar estruturante da boa governação, assegurar um ambiente de trabalho inclusivo, seguro e livre de assédio e garantir que as mulheres e os homens participam e se beneficiem de forma equitativa dos processos e oportunidades decorrentes na administração pública. O Conselho de Ministros aprovou, igualmente, a resolução que aprova a terceira estratégia de resposta ao HIV e SIDA e outras doenças crónicas na função pública para o período 2026-2030. A estratégia responde ou pretende reforçar a resposta institucional ao HIV e outras doenças crónicas na função pública, promovendo ambientes de trabalho saudáveis, prevenindo novas infecções ao HIV e SIDA, promovendo estilo de vida saudável, apoiando os funcionários infectados pelo HIV e ou sofrendo de outras doenças crónicas e reduzindo o impacto da epidemia e doenças crónicas no desempenho do setor público. O objetivo desta estratégia é de reduzir a mortalidade relacionada ao SIDA e por doenças crónicas, fortalecer a resposta baseada em direitos humanos, mitigar o impacto do HIV-SIDA e de outras doenças crónicas no local de trabalho, fortalecer a coordenação e gestão institucional da resposta ao HIV-SIDA e outras doenças crónicas e, por fim, fortalecer a capacidade de controle e de monitoria e avaliação da estratégia. O Conselho de Ministros aprovou a resolução que cria o Gabinete de Implementação de Projetos do Corredor do Desenvolvimento da Beira. Este gabinete tem por objeto coordenar, facilitar, apoiar, desburocratizar e acompanhar a execução dos projetos estratégicos, nomeadamente a construção da estrada de acesso ao Porto da Beira, a construção do Porto Seco no distrito de Dondo e a construção das fronteiras de paragem única em Machipanda e Caçacatiza. O Conselho de Ministros aprovou a resolução que autoriza o Ministério dos Transportes e Logística a lançar o concurso público internacional para a concessão do projeto integrado de expansão e desenvolvimento do Porto de Nacala, na província de Nampula. O Porto de Nacala, uma das principais infraestruturas de corredor de desenvolvimento de Nacala, possui atualmente uma capacidade de 10 milhões de toneladas por ano, sendo que manuseou em 2024 3,5 milhões de toneladas, representando 35% da sua capacidade. O porto possui 3 terminais, sendo um de contentor moderno e reabilitado, com a capacidade de 252 mil contentores
em um terminal de carga geral com 2,4 milhões de toneladas por ano de capacidade e um terceiro terminal de porto de líquidos, portanto referimos-nos a combustíveis e óleo vegetal, com 3,6 milhões de toneladas por ano. O porto possui um canal navegável com mais de 18 metros de profundidade, sem necessidade de dragagem. Mesmo com estas características, há necessidade de melhorar ainda mais as condições para a operação sem restrições. Para viabilizar esta visão, o Projeto Integrado de Expansão e Desenvolvimento do Porto de Nacala prevê o desenvolvimento integrado do Porto e da Zona Econômica Especial, com destaque para a otimização e modernização do Porto com os seus respectivos terminais, estabelecimento de uma Zona Econômica Especial, portos secos, atraindo o investimento direto estrangeiro e industriais. Tanto bem assim como o estabelecimento de uma doca seca flutuante e instalação de apoio para o reparo naval. O Conselho de Ministros aprovou a resolução que nomeia Miguel Micas Langa para o cargo de Presidente do Conselho de Administração do Fundo de Investimento do Património de Abastecimento de Água e Saneamento, Fundo Público, FIPAS, Fundo Público. A resolução que nomeia Augusto João Domingos Chipanembe para o cargo de Presidente do Conselho de Administração de Águas de Moçambique, Instituto Público. Nesta sessão, o Governo apreciou ainda a informação sobre a época chuvosa e ciclónica 2025-2026, com enfoque pelos impactos das cheias e inundações registradas no período de 9 de janeiro a 9 de fevereiro de 2026. Neste período, foram afetadas 724 mil pessoas, 130 pessoas. Foram registrados 27 óbitos até aqui e 147 feridos, bem assim 9 desaparecidos. Cumulativamente, do período 1 de outubro de 2025 a 9 de fevereiro de 2026, em todo o país, houve o registro de ventos fortes, incêndios, cólera, chuvas intensas, acompanhadas de descargas atmosféricas, cheias e inundações, com seguintes impactos: 852.285 pessoas afetadas, 202 óbitos, 209 feridos e 11 desaparecidos. Registram-se ainda 12.991 casas parcialmente destruídas, 5.290 casas totalmente destruídas, 183.812 casas inundadas, entre outros danos. Importa salientar, no entanto, que foram realizadas intervenções de emergência nas infraestruturas públicas, com reparações provisórias e vias e pontes para garantir a circulação, com destaque para a Estrada Nacional número 1 e a estrada que liga Chissano a Chibuto. Nesta altura, encontram-se tanto ativos 59 centros de acomodação, onde estão alojados 67.547 pessoas. De 1 de outubro de 2025, dizíamos, até 9 de fevereiro de 2026, o país registrou, infelizmente, 4.621 casos de cólera nas províncias da Zambésia, Manica, Nampula, Tete e Cabo Delgado. Houve o registro de 62 óbitos, 43 dos quais ao nível comunitário e 18 em infraestruturas hospitalares, representando uma taxa de letalidade geral de 1,3%, que é muito, infelizmente. Para reverter a situação de cólera
decorre a campanha de vacinação preventiva em Cabo Delgado, Sofala, Zambésia, Niassa, onde foram vacinados até ao 5º dia da campanha 1.790.410 indivíduos, o que corresponde a 102% da população prevista. No quadro da gestão dos impactos das cheias e inundações em curso, Moçambique registra um movimento solidário expressivo. Por conta disso, o governo de Moçambique reitera, saúda e manifesta especiais agradecimentos a todos que têm se prestado em apoio às vítimas dos desastres ocorridos em Moçambique. Muito obrigado. Para questões, já temos um pedido à Rádio Moçambique, por favor. Eu sou Leopoldo Galapito, jornalista da Rádio Moçambique. Senhor Ministro, gostava de saber como é que está a situação dos reassentados da província de Gaza, concretamente na cidade de Xai, no distrito de Ijá e Chokwe. Podemos ter alguns números de quantas pessoas ainda estão nos centros de reassentamento, como é que está a distribuição de bens diversos e qual é que é o desafio imediato do governo. As pessoas podem começar a reformar para as suas casas. E a segunda pergunta, o governo equaciona a breve trecho fazer o quantitativo total dos impactos, do custo dos danos causados pelas cheias e inundações nas regiões que foram afetadas por este fenômeno atmosférico. Obrigada. Temos, por favor. Cecília Landa, MBC-TV. Face ao alerta para a entrada de um ciclone em Moçambique, gostava de saber qual é o nível de preparo do governo para receber esta tempestade, tendo em conta que vai investigar algumas das províncias que já foram afetadas pelas cheias e inundações. Outras questões não relacionadas tanto com o que foi abordado aqui. Há relatos e denúncias de entrada de mercadorias contrafeitas no território nacional. Dentre elas estão os eletrodomésticos e inclusive medicamentos. Gostava de saber se o governo tem conhecimento sobre essas práticas, qual é o nível de resposta a estas alturas e os desafios que têm sido o combate à corrupção, tendo em conta que associa-se a esta prática de contrafeição desses bens há instituições como, por exemplo, a Autoridade Tributária de Moçambique e a Inspeção Nacional de Atividades Económicas. Outro ponto, na altura, há tempos atrás ou há meses, o governo disse que estava a investigar o caso do ministro da Agricultura, Roberto Mito Albino. Agora, como é que está o processo do ministro? Outra questão, a Central de Aquisições do Estado está prevista para arrancar ainda este ano, mas já levanta-se críticas quanto à ética dos funcionários públicos. Porque especialistas... Esta última. Pode retomar? Sim. Essa para retomar. A Central de Aquisições do Estado que está para ser implementada neste ano. Há críticas que surgem. O CIP, por exemplo, diz que não basta a combater os mecanismos. É importante também terem atenção à ética dos servidores públicos. Quanto a esta questão, o governo como é que vai proceder para efetivamente trabalhar com esta prática, esta falta de ética dos profissionais públicos, se concorda que existe efetivamente quando falamos do procurement público? Vamos pedir aos colegas para nos cingirmos ao que foi apresentado por Sua Excelência o Ministro relativo à sessão do Conselho de Ministros. Por favor. Tudo bem. Saudações, ministros, saudações, caros colegas e presentes. A minha questão é muito simples, não tem relação com o que foi aqui falado, mas tem muita relação com a situação dos profissionais de saúde. Aí está, produção, esse mesmo que se corta, mano. Tá a imagem na janelinha, faz favor, deixa-me dar o meu